Sobrando, né? Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Na última aula, eu havia passado o trabalho, e era para hoje. Hoje, só que por um erro grotesco, eu joguei para sexta, que eu nem tenho aula aqui. E nas outras duas salas que eu já fui nos dois primeiros horários, eu tinha jogado para hoje. Não sei o que deu na minha cachola para eu poder colocar dia 18. Então vai ficar para terça-feira que vem. Terça-feira você não tem aula, Quarta, hein? É Quarta-feira. Eu tô completamente falhado também. Esse feriado não fez bem. Em vez de eu descansar e voltar. Não. Ah, tá. Uma fériazinha, pessoal, hein? Jamais. Estou de férias. Não adianta não. Jamais. Segunda, né? A prefeitura não emendou. O Estado emendou, mas a prefeitura não emendou. Trabalho na frente. Eu descansei porra nenhuma. Ontem, que era o dia para descansar, eu tive que ir lá em Ribeirão. Foi 6 horas de viagem, 3 para ir, 3 para voltar. Coisa boa. Você tem filhos? Casal. Aí, então fica para quarta-feira que vem. Terça não sei quando terça-feira. Beleza? Fechou. Beleza. Então não é para sexta, viu? Não é dia 18. Quarta que vem dá 16 mais 7, 23. Right? Então vamos aí às questões que havia passado, que estava respondendo. Bora lá? Demora nada. Qual a pergunta que a gente parou? Vai. Diferencie racionalismo, empirismo, apriorismo, Kantiano. Racionalismo é uma corrente filosófica tira foto. que diz que a fonte, a origem, o princípio de todo conhecimento é o quê? A razão. Ou seja, nós conhecemos graças à razão. O empirismo é uma corrente filosófica que diz que nós conhecemos graças a quê? A experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos, né? Os 5 sentidos. E o apriorismo kantiano? Kant vai fazer uma síntese entre racionalismo e empirismo. Para ele, não há ideias inatas, ou seja, quando a gente nasce como uma folha de papel em branco, sem ideia nenhuma na nossa mente. Mas nós nascemos com 2 faculdades que nos ajudam a conhecer. A faculdade da sensibilidade, ou seja, os sentidos, e a faculdade do entendimento, ou seja, a razão. Os sentidos, eles coletam os dados da realidade, enviam esses dados para a razão, para o entendimento, que processa e transforma isso em conhecimento. Então, o apriorismo kantiano, de Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, ele vai fazer uma síntese entre racionalismo e empirismo. Para ele, tanto a razão quanto a experiência são fundamentais no processo de conhecimento. Não é só um ou só outro. Para os racionalistas é a razão. Todo conhecimento dos sentidos é ilusório, porque os sentidos nos enganam. Para os empiristas, a razão só conhece graças aos sentidos. Sem sentidos não haveria razão. Então, essas são as 3 principais escolas filosóficas em relação à questão da teoria do conhecimento, do estudo do conhecimento, da epistemologia, da gnoseologia. Próxima questão. O que são ideias inatas e quem está repetindo? Ideias inatas. Os racionalistas
costumavam ser também inatistas. O inatismo defende que existem ideias inatas. O que são ideias inatas? Não existem. Ideias que nós nascemos com elas. Vocês acham que existem ideias inatas? Quando a gente nasce com alguma ideia na nossa mente? Ou a gente nasce com uma folha de papel em branco, sem ideia alguma? Os empiristas defendem que quando a gente nasce com uma folha de papel em branco. Toda ideia vem da experiência sensível. Para os racionalistas inatistas, algumas ideias nós já nascemos com elas. Por exemplo, a ideia de Deus. De onde os empiristas explicam a ideia de Deus? Alguém já viu Deus? Já ouviu Deus? Já tocou Deus? Já sentiu o cheiro, o sabor de Deus? Ninguém nunca teve uma experiência sensível de Deus, com os sentidos. Oi? É igual açúcar. Que você não vê. Mas dá para sentir o gosto do açúcar. Meu Né? Deus, Você sente o gosto, mas você não vê. Então dá para você ter alguma experiência sensível ainda. Até o ar que o povo usa para falar, o Espírito de Deus é como o ar. Você não vê, mas você sente. Claro, você sente como tato. Então, uma experiência sensível. Agora, Deus não é possível você ter nenhuma forma de experiência. Igual na Bíblia fala que, por exemplo, Moisés viu Deus frente a frente. Olha. Não viu? Não é uma visão com os olhos do corpo. Porque se fosse, Moisés poderia representar Deus através de imagens. Deus aparece para ele na forma de uma sarça ardente. E com a sarça ardente? Um arbusto pegando fogo, né? Deveria ser um pé de maconha. Deixou o Moisés doidão e acreditou que estava conversando com um ser de outro. Então, é os 5 sentidos para o empirismo. Para os inatistas, vão dizer o seguinte: não, a ideia de Deus é inata. Por que ela é inata? Porque ninguém nunca viu. De onde tiraram essa ideia? Os empiristas falam, essa ideia foi transmitida de geração em geração. Mas peraí, e os primeiros seres humanos? De onde que eles tiraram essa ideia se ninguém ensinou para eles? Então deve ter sido o próprio Deus que colocou a ideia dele mesmo na nossa mente. Para quê? Para que depois a gente pudesse buscá-lo. A ideia de perfeição. Ninguém nunca viu algo ou alguém perfeito. De onde a gente tirou essa ideia então? Eu não existo. Você não existe. Melhor é feito do que o perfeito. Né? O perfeito, na verdade, só existe na nossa mente. Na realidade, não tem nada perfeito. Você conhece alguma coisa que é perfeita na realidade? E as figuras geométricas, do homem. ela só é perfeita na nossa mente. Qualquer figura geométrica que você tente representá-la realmente, materialmente, ela não fica 100% perfeita. Um quadrado, um círculo. Você pode olhar aí esse círculo que tem nos livros didáticos, quadrado. Se você chegar pertinho demais, você vai começar a ver as imperfeições. Por quê? No mundo real, no mundo material, não existe nada que é perfeito. Galera São Paulina aí ficou puta. Domingo. Com um suposto impedimento. Bom, não viu o jogo, então. Aí a galera fez uma linha lá totalmente falhada. Pode ir. Pra poder dizer que o cara estava impedido. Mas não estava. Pelo menos não. Segundo o equipamento, que é extremamente avançado, que é a CBF comprou para poder identificar isso. Colocaram no pé do carro. Mas mesmo aquele equipamento também não é perfeito.
Porque nada produzido por ser humano é perfeito. Tem imprecisões, incorreções, pode dar merda. Mas, à medida que vai avançando a tecnologia, vai diminuindo a imprecisão. Não quer dizer que vai ficar perfeito. Então a ideia de perfeição, a ideia de Deus, várias ideias, só existe na ideia. Não existe sensivelmente, porque ele não pode tocar, não pode ver, não pode sentir o cheiro, o sabor, nem ouvir. Então isso é o que defende o natismo, ideias inatas, ideias que nós nascemos com elas. Próxima questão. O que foi a Revolução Gloriosa? Revolução Gloriosa. Tecnicamente, né? A Revolução Gloriosa, na verdade, foi o ponto culminante de um processo revolucionário que levou a burguesia ao poder aonde? Na Europa. Na Inglaterra, Na Europa. Reino Unido, Grã-Bretanha. Então foi uma revolução burguesa que levou a burguesia ao poder. E a Revolução Gloriosa começa em 1640 com a Revolução Puritana. Um processo revolucionário aí de praticamente 50 anos. Ela vai acontecer, culminar em 1689. A Revolução Gloriosa lutava contra o absolutismo. O poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Com a Revolução Gloriosa, os ingleses instituíram a Bill of Rights. Ou seja, nada Carta de Direitos. A Bill of Rights vai instituir o quê? A submissão dos reis à lei. Agora todos são iguais perante a os reis não são mais, ou não estão mais acima da lei. Então, a Revolução Gloriosa termina ali entre 1688 e 1689. Professor, posso no O banheiro? Reino Unido leva a burguesia ao poder, Hein, professor? Posso no banheiro? institui na Inglaterra o parlamentarismo. E agora o rei reina, mas não governa. Quem que governa? a igreja. O parlamento. O parlamento é eleito pelo povo. O parlamento geralmente são os representantes da burguesia. Então isso foi a Revolução Gloriosa na Inglaterra, no Reino Unido. Diferencia entre materialismo, proibido e beberismo, segundo Thomas Hobbes. Que pureza, hein? O que é o materialismo para Thomas Hobbes? Para Thomas Hobbes, tudo que nós conhecemos com os sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Ele é um empirista. Se nós só conhecemos com os sentidos, a única coisa que nós podemos conhecer com os sentidos é o quê? A matéria. Nós não podemos conhecer nada além da matéria. Tudo que a gente pode perceber com os nossos sentidos são corpos e movimentos desses corpos.
Então, não dá para saber se existe Deus ou... Porque se Deus é espírito, a realidade espiritual não pode ser percebida pelos nossos sentidos. A única coisa que a gente tem capacidade e condições de conhecer são as coisas materiais. Não tem como saber nada sobre uma suposta realidade espiritual. Qualquer coisa que o ser humano fale sobre o mundo espiritual é pura divagação. Por quê? Porque não dá para saber. Ninguém nunca foi lá. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca falou com ele. Ou fala que fala com ele, mas para o Thomas Hobbes não é possível. Por quê? Porque Deus não tem voz. Deus não tem aparelho fonatório. Deus não tem ouvido. Isso tudo é característica de seres materiais. Então, para o materialismo, não podemos conhecer coisa alguma além da matéria. Por quê? Porque tudo que a gente conhece graças aos sentidos. Se não dá para ver Deus, não dá para ouvir Deus, não dá para sentir o cheiro, o sabor, tocá-lo, não é possível conhecer. E qualquer coisa que se fale sobre ele é pura suposição. Thomas Hobbes não chega a falar que Deus não existe. Só diz que o que falam sobre Deus não é verdade. Ou não dá para saber se é verdade. Porque ninguém nunca viu. Ninguém nunca conversou, ouviu, tocou, sentiu o cheiro, o sabor de Deus. Então, materialismo, o que mais? Materialismo, empirismo. Empirismo, né? Empirismo. Então, para ele, tudo que nós conhecemos é graças aos sentidos. O que mais? Mecanicismo. Então, tudo que existe é a matéria ela funciona como? De forma mecânica. Ou seja, com causa e efeito, ou consequência, né? Então os corpos eles se movimentam e movimentam de acordo com a lei da causalidade, ou seja, com causa e efeito. Por exemplo, a causa, o fogo, o efeito do fogo é o quê? Queimar, produz fumaça. O que mais? Água. A água molha, né? A água causa efeito molhar. Ou a água mata a sede, né? O efeito. Então, no universo tudo funciona de forma mecânica. Os corpos se movimentam como uma máquina. Portanto, tudo é previsível. Por exemplo, a água. A água, ela evapora, transformando-se em nuvens. Oi? Não, se torna água, vapor de água, né? Esse vapor de água transforma-se nas nuvens. Nuvem é o quê? Oi? Nuvem é a água no estado gasoso. Depois elas se condensam, né, juntando as nuvens e chove, né, precipita-se. Se estiver muito gelado, essa precipitação pode se dar em forma de neve, de gelo. Aí é a água no estado sólido. A água tem 3 estados, né? Líquido, sólido e gasoso. E granizo. Granizo é a mesma coisa, dependendo das condições climáticas e temperatura, da precipitação. Aí lá no céu, se estiver mais gelado, ele se transforma em pedra de gelo e cai. Sim. Então, é previsível o ciclo da água, não é? E é tudo no universo que funciona de forma previsível. Isso é conhecido como determinismo também.
não há nada no universo que não possa ser previsto ou previsível. Basta você saber como funciona, qual que é a causa e qual que é o efeito. Porque o universo funciona de forma mecânica, como uma máquina. Então isso é o mecanicismo do Thomas Hobbes. Próxima questão. Diferencie ética e política segundo Hobbes. Ética e política. O que é ética, pessoal? Ética é não roubar. Palavra de origem grega, vem do grego ethos, que quer dizer comportamento. Então, é uma área da filosofia que estuda o nosso comportamento. Como nós devemos nos comportar. Ou o que é o bem e o que é o mal para o ser humano. E para o Thomas Hobbes, o bem é aquilo que nós desejamos. O mal é aquilo do qual nós fugimos. Bem é aquilo que provoca prazer. Mal é aquilo que provoca dor. Então essa é a ética do Thomas Hobbes. E qual que é o objetivo de todas as nossas ações e nossos comportamentos? Preservar a nossa própria existência. Você tem que ver a conversa que ela está tendo. Então, bem é tudo aquilo que preserva a nossa vida. Mal é tudo aquilo que ameaça a nossa. Então, na ética de Thomas Hobbes, estuda o nosso comportamento. Nós devemos agir como? Buscando o bem. O que é o bem? É aquilo que nós desejamos, aquilo que provoca prazer, é aquilo que preserva a nossa vida. Mal é tudo aquilo do qual nós fugimos. Nós fugimos da dor e daquilo que ameaça a nossa vida. Então essa é a ética do Thomas Hobbes. Já na política ele defende o absolutismo. Por que o Hobbes defende o absolutismo? Porque o rei seria rei. Não, porque segundo ele, o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. No estado de natureza, o ser humano vive no estado de guerra de todos contra todos. Vivíamos nos matando. Num determinado momento, os seres humanos se uniram e fizeram um contrato social. Renunciaram ao direito de fazer justiça com as próprias mãos e deram esse poder ao Estado. O Estado agora é que tem o poder de fazer justiça. Qual que é a função do Estado? Garantir o mínimo de paz e segurança. Impedir que a gente se mate, se roube, se escravize. Porque se a gente for deixado à nossa própria sorte, é isso que o ser humano faz. Se mata, se escraviza, se rouba. Então por isso é necessário um Estado com poderes absolutos. O Estado tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te matar. E é isso que faz, não é? A polícia? A polícia é um braço do Estado. Aqueles que representam uma ameaça para a sociedade, a polícia pode matar. A polícia pode prender também.
E o judiciário pode tirar os seus bens se você representar uma ameaça para a sociedade. Então, quem defendia o absolutismo, o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis ou do Estado, é o Thomas Hobbes. Por que o Estado tem que ter poder absoluto? Porque o homem mata o homem. Vai impedir que a gente se mate, se destrua, se roube, se escravize. Então, por isso o Estado deve ter poderes absolutos. Absolutistas. Próxima questão. Diferencia ideia de sensação. Ideia de sensação e ideia de reflexão. John Locke. John Locke é um empirista também, portanto, para ele nós conhecemos graças à experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos. E os sentidos produzem dois tipos de ideia: ideia de sensação E acabou. Poxa vida, cara. Só a última folha. As ideias de sensação são aquelas que vêm dos 5 sentidos. Por exemplo, quando eu digo que essa porta é verde, isso é uma ideia de sensação. A sensação da autônica. Hã? Por isso que é sensação. Então, é de sensação. E o daltônico não vai saber distinguir, porque ele tem problemas na visão ali. A questão da distinção de cores. Mas é de sensação por quê? É ver. Eu ouvi um som. Isso é uma ideia de sensação. Eu ouvi a música do Jorge Mateus. Senti um cheiro de peido. É uma ideia de sensação. Estou com um gosto amargo na boca, de ressaca. Sensação. Eu não estou para beber ontem. Mas diz eu tive que ir. Lá em Ribeirão, cheguei praticamente meia-noite. Mas acontece com frequência. Principalmente aos finais de semana, na minha vida, na minha existência. Você acorda com gosto ali, né? De guarda-chuva. Abrindo, né? Cachaça demais, né? Então, a ideia de sensação. Nossa, é ruim no dia, né? É sacanagem. Não é pra você saber não, né? Vontade de morrer. Me contaram. É que o professor já... Aí eu tô pegando o pincel aqui. O pincel é duro. Se fosse mole, eu conseguiria mexer. Então, são ideias de sensação. As ideias de sensação são diferentes das ideias de reflexão. As ideias de reflexão, eu acho. elas são ideias mais complexas. Porque você reúne várias ideias de sensação e as compõe, transformando-as numa ideia de reflexão. Uma ideia de reflexão defendida por John Locke. Ser ou não ser? Ser, né? Ou a ideia de liberdade. O homem é um bípede sem pena. Ultimamente tá tudo parado. Nossa. Você não sente liberdade com nenhum dos sentidos. A liberdade é uma ideia de reflexão, porque é uma ideia mais complexa. O que significa liberdade? Liberdade é possibilidade. Possibilidade de fazer escolhas. Você pode experimentar ela na hora que você vai fazer uma escolha. Mas a ideia é um pouco mais complexa, né? Então as ideias de reflexão são mais complexas porque elas não vêm imediatamente dos 5 sentidos. Elas são frutos da reflexão, do pensamento, da elaboração do nosso raciocínio.
Então essa é a diferença entre ideias de sensação e ideias de reflexão. As ideias de sensação nem sempre dos sentidos, são imediatas. Ou seja, você percebe no momento. Estou vendo agora que a parede é branca, a cortina é verde. Os tijolos são... Que cor que é esse tijolo? Eu vi que tem alguns alunos conversando. Estou vendo que tem alguns alunos lá no fundo, inclusive, estão com certeza falando de outras coisas. Maria Clara, inclusive, está fora do lugar. Tipo assim, não desconfia, né? Não desconfia. Falando, ela continua igual se não tivesse falando com ela. Estou vendo você vai ficar. Percebendo. Então, tudo isso agora são percepções sensoriais que eu estou tendo, de forma imediata. De reflexão é ser reflexivo. Agora, de reflexão. Vocês deveriam estar assim? Uma reflexão já. É para eu estar encapsulado. Mais complexa. Qual é a forma adequada de vocês se comportarem? É uma reflexão. É igual a gente vai isso aí. Não é a exclusividade de vocês aí, né? Tem outra galera também, na mesma vibe. Então, Olha como ele fala. as ideias de reflexão são mais complexas, enquanto as ideias de sensação são mais simples e imediatas, porque vêm diretamente dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Próxima questão. Explica a tábua rasa. Tábula rasa. Como o John Locke ele é um empirista, para ele a gente quando nasce é uma tábula rasa. Significa o quê? Sem nada. Sem conhecimento. Isso. A gente nasce como se fosse uma folha em branco. frente e outra atrás. Uma folha de papel em branco. Quando a gente nasce, não há ideia nenhuma na nossa mente. Todas as ideias virão da onde? Sentido. Então essa é a teoria da tábua rasa. A gente quando nasce é uma folha em branco. Todas as ideias da nossa mente virão através das nossas experiências sensíveis, ou seja, através dos 5 sentidos. Próxima questão. Qual foi a crítica de Locke ao absolutismo? O Locke vai criticar o absolutismo. Para ele, a função do Estado não deve ser tirar a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Pelo contrário, a função do Estado deve ser proteger a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Para mim, inverte a lógica. O Estado não pode ter poder absoluto. O poder absoluto deve estar nas mãos do povo. O povo que deve eleger o seu governante. E se seu governante não garantir os 3 direitos básicos, quais são os 3 direitos naturais e básicos que todo ser humano deve ter? Vida, liberdade e propriedade. Então a função do governo é proteger esses 3 direitos. Se ele não proteger, aí ele pode ser destituído. O povo pode tirar o poder. Quem estiver no poder não pode Se ele não proteger mais um dos 3 ou tipo. Ou os 3? Os 3. Qualquer um dos 3, se ele não vem a proteger, ele já não está tendo função ou não está exercendo a função para a qual ele existe. Então ele pode ser destituído. O povo pode tirar quem está no poder e colocar impeachment, né? Hoje a gente chama de impeachment. Se o Estado, o governo, o governante... Oi? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mista por quê? Porque reúne às vezes o Senado e deputados, como deputado, né? Acabou? Deu olhada? Aí pode ser só CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí pode ser só no Senado ou só no deputado. Mista ele pode juntar os dois, as duas câmaras. É porque está tendo CPMI atualmente. Só que eu não entendo desse negócio de CPMI. Para poder investigar supostos crimes, corrupção, envolvendo parlamentares, né? Entendeu?